Me acorde quando chegar lá. Oi, Pelé. Tudo bem? Tudo bem. Você vai ser homenageado em Paris. Vai receber um troféu também. A Nokia não sabe como será o futuro das pessoas. Alô? Oi, mãe, tudo bem? Tô em Bauru. Mas já sabe como elas vão se O comunicar. que eu tô fazendo? Tô indo pra Santos. Prepare-se para 12 viagens fascinantes e inesquecíveis. Entenda o seu mundo. Uma série de 12 fascículos de super interessante coleções. Cada um deles acompanhado de um vídeo de 50 minutos do Discovery Channel. Você vai conhecer os vírus, essa ameaça microscópica. O perigoso espetáculo dos vulcões. O sexo na natureza. O voo, quando o homem imita os pássaros. Os mistérios do tempo. A revolução dos computadores. Beleza, afinal, para que serve? Televisão, a tecnologia da imagem. Cidades, o desafio do século XXI. As maravilhas do universo. O planeta oceano. E o magnetismo, a força invisível. A cada 15 dias, um novo fascículo. Você vai se divertir e entender o seu mundo. Um mundo fora do tempo. Areia, rocha, cristal, vento. O mundo físico. Nada no mundo físico se lembra de qualquer coisa. Nada no mundo físico prevê qualquer coisa. My, how time flies. When you're having fun. Time is right. What time is it? Universal Time, 6 hours, 17 minutes, 25 seconds. Time, what is it? Santo Agostinho escreveu: o que então é o tempo? Se ninguém me perguntar, eu sei. Mas se eu quiser explicar para alguém, eu não sei. Há um tempo que é sentido e um tempo que pode ser medido pela ciência. O tempo teve um começo, uma pergunta muito antiga, realmente. Como podemos imaginar um mundo anterior ao começo do tempo? Se nós contarmos para trás, além do relógio, além do calendário, além da contagem matemática, quase 4 bilhões de anos, nós chegamos ao nosso próprio começo. O surgimento da vida na Terra. A ciência tem um nome para isso: biogênese. O nascimento da vida. Com a vida, a natureza criou um novo tipo de tempo. Mais avançado, mais evoluído que o tempo do mundo físico.
A memória e a capacidade de fazer previsões deram ao homem uma vantagem competitiva em relação aos outros animais. Elas deram origem ao conceito de um passado e um futuro. Pule instantaneamente 4 bilhões de anos para frente. A humanidade rege a Terra. A nossa espécie está firmemente amarrada ao tempo do tic-tac. Nós usamos o tempo para medir o movimento. Nós usamos o movimento para medir o tempo. Um relógio mede o tempo, mas o tempo existe sem relógios. O tempo faz tic-tac rumo ao desconhecido. A maioria de nós, quando pensa no tempo, faz isso com alguma hesitação. O tempo é simultaneamente familiar e estranho. A maioria de nós não pensa sobre o tempo, exceto quando está atrasado, o que parece acontecer o tempo todo. Na física, o espaço é representado como tendo 3 dimensões. O tempo é a 4ª dimensão. Para descrever o tempo, nós somos frequentemente levados a pensar em objetos em movimento. Por exemplo, o tempo tem sido comparado com o cabo que conduz os bondes da cidade de São Francisco, nos Estados Unidos. The cable car attaches itself to something that's hidden, something that you do not see, something that's to an extent mysterious. It is moved by some machinery. You don't know the machinery, you don't even see the cable. It just moves you along, takes you on a ride. No instante do nascimento, nós somos presos a um cabo escondido, o tempo, e no momento da morte nós nos soltamos dele. Nesses primeiros momentos da vida, os recém-nascidos não conhecem nenhum tempo. Suas mentes que acabam de despertar só se lembram da forte pulsação do útero materno. O tempo não tem nenhum significado, mas o recém-nascido já depende de relógios, os relógios celulares. Mudanças bioquímicas que se repetem em ciclos têm marcado o tempo desde o momento da concepção. Os relógios biológicos são encontrados em todas as plantas e em todos os animais. Isto é uma cirurgia de olho sendo realizada numa criatura marinha chamada Aplysia californica, para quem gosta de latim. É um procedimento difícil. O pesquisador precisa implantar corretamente um minúsculo sensor no nervo óptico do animal. The reason we study this animal is that it has a relatively simple nervous system with very large nerve cells. This allows us as neurophysiologists to study the mechanisms of circadian rhythms of biological timing in a relatively simple animal. Ritmo circadiano? Mais latim. De circa, que em latim significa cerca, e dies, palavra latina para dia. Circadiano. Cerca de um dia. Um gravador gráfico foi conectado ao fio introduzido no olho de uma Aplysia californica. A agulha oscila não porque o animal está vendo luz. A agulha oscila porque detectou uma pulsação ritmada na célula do nervo óptico. The eye of the animal actually contains a biological clock. It's like an alarm. It initiates activity in the animal near dawn. Sunlight sets the biological clock. It sets the clock to Virginia time, but it's actually the clock that controls the behavior. Alguns híbridos muito estranhos têm sido criados no laboratório de marcação de tempo biológico para ajudar os cientistas a investigar a química dos relógios celulares. O DNA responsável pelo brilho incandescente dos vagalumes foi extraído e unido aos genes de certas plantas comuns. O DNA de um inseto agora controla as células de uma planta. O resultado
Uma erva que brilha no escuro. Ótimo para jardineiros que sofrem de insônia. Mas há uma séria busca científica por trás disso aqui. What it allows us to do is look right inside those plant cells, and instead of destroying those cells to measure biological function, we can merely measure light output from those cells. So we can look and see how plants grow, divide and develop without ever interfering with their tissues. Câmeras eletrônicas sensíveis podem detectar o brilho que não é suficientemente forte para ser visto pelos nossos olhos. A planta brilha e escurece durante o período de um dia. Quando as suas células estão ativas, o gene do vagalume entra em ação e suas folhas brilham. Quando a planta repousa, as folhas escurecem. O nível de luz mostra aos pesquisadores se a erva está acordada ou adormecida. Sunlight comes in cycles of light and darkness, and a plant is going to have an adaptive advantage if it can anticipate when dawn is coming and anticipate when dusk is coming, rather than merely responding to dawn and dusk. Os relógios celulares frequentemente seguem um ciclo próximo ao dia de 24 horas, mas como qualquer relógio, ele ainda precisa ser ajustado. Algumas espécies, como o iguana, têm um órgão sensível à luz no alto de suas cabeças, que aparentemente serve para reajustar seus relógios circadianos. Well, the animal has a parietal eye, a third eye, on the top of its head, as do many lizards, which is right up here. He certainly can tell the difference between light and dark with that eye, and probably can discriminate different wavelengths. He could tell short wavelengths from long wavelengths, blue light from red light. Os humanos também têm relógios celulares, sistemas bioquímicos muito complexos que ajudam a determinar como sobrevivemos nos nossos dias. I happen to be a morning person. I like to go to bed late and get up late. Get up at 7 and go to bed at 11. Does that make me a day person? I'm a night person. I have absolutely no rhythm. It's one of the things that drives Michelle insane. Well, right now, of course, I've got an internal clock running, and it's set to wake me up between 6:30 a.m. and 7 a.m. But I actually like to go to bed late and wake up early. So I'm kind of a night morning person. Numa série de experiências feitas há 30 anos, pesquisadores alemães colocaram voluntários em abrigos à prova de som e de luz, onde eles estavam completamente isolados de qualquer referência exterior do tempo, sol, lua, relógios, TV e rádio. O resultado, a maioria das pessoas caiu num ciclo diário levemente mais longo que 24 horas. Aparentemente, algum relógio interno manteve sua rotina constante, apesar do fato de que eles não tiveram nenhuma referência do tempo real do dia. Um resultado surpreendente. Um pequeno número de pessoas, cerca de 5%, caiu num ciclo de 32 horas, não 24 horas. Quando elas saíram do abrigo, tinham perdido peso e estavam confusas. A data do calendário estava semanas mais atrasada do que elas tinham suposto. A maioria de nós não vive em abrigos isolados. Quando crianças, nós começamos a vida com uma pulsação interna forte. Comer, dormir, fazer xixi, chorar. Então, com a idade de 2 ou 3 anos, nossa percepção de uma pulsação externa começa a se expandir rumo à compreensão do tempo e do mundo ao nosso redor. Power Ranger watch. Okay, 1, 2, 3. They just go the same. Well, you never know. Those might not be magnetic. Slowly, but quite perceptibly, the young child learns the rhythm of life. With each sunrise and sunset, he adapts himself more intimately to the enduring and to the changing aspects of his environment. As the seasons pass, he begins his lifelong search for personal identity. Personal identity becomes intelligible and communicable to others because of the existence of a subtle, private, and communal understanding of an ordering principle. This principle or knowledge, couched in terms of an idea called time, is a central concern to all humans.
Quando nós chegamos à idade adulta, nossos ritmos circadianos se incorporam à pulsação mais forte do tempo social. Já se foi o tempo em que o tempo parecia diferente, não tão organizado. Já se foi o tempo em que o tempo parecia mais agradável, gentil. No ponto da história em que o Homo sapiens se tornou socialmente consciente, o tempo era considerado cíclico. Dia e noite. As estações, nascimento, morte, ciclos dentro de ciclos. A visão cíclica do tempo era muito comum. Quando Sócrates foi obrigado a beber cicuta, se assumia que esse evento e todos os eventos aconteceriam repetidamente. A religião hindu tem visto o tempo da mesma forma por 4.000 anos. Uma série de ciclos dentro de ciclos que torna a experiência do tempo insignificante. Ao enfatizar a eternidade como a máxima realidade do mundo, o hinduísmo reduz a ansiedade criada pelo conhecimento do tempo. A metáfora do tempo no budismo é a roda da honestidade. Buda ensinou que se uma pessoa segue o caminho correto depois de várias transmigrações, a alma alcançará o nirvana, um estado eterno. No judaísmo antigo, o tempo era cíclico. Então ocorreu uma mudança no século IX a.C. Os antigos traçaram a história dos hebreus da criação até a prova de fé de Abrão e daí até a terra prometida. A história da salvação. A história deixou de ser apenas um ciclo repetitivo e, em vez disso, se tornou uma série de eventos que progrediram de um começo bem definido para um objetivo estabelecido. Nasceu a história da salvação, a ideia de tempo linear. O cristianismo mais tarde adotou essa história de salvação como a base de sua própria doutrina. Nascimento, vida, morte e ressurreição. Então houve uma mudança fundamental ligada ao pensamento religioso. O que se tornou conhecido como a regra de São Bento no cristianismo ocidental mudaria profundamente a rotina diária. Os serviços religiosos seriam realizados em horários específicos durante o dia. Então, em algum ponto do século XIII, um som quebrou o silêncio dos povoados. Ele nunca mais parou. They couldn't depend on natural events because the so-called Matins prayer was recited before sunrise. So you had to have some way to get up in time. A vida dos monges começou a girar em torno do relógio. Dormir, comer, trabalhar, rezar, tudo ordenado pelo sino, as badaladas do tempo. O dia agora tinha sido dividido em partes menores, iguais. O nascer e o pôr do sol não bastavam mais. Os relógios de sol que marcavam o tempo, considerando o movimento de uma sombra, estavam se tornando rapidamente um mau negócio. Here we have a sundial.
a very wet sundial today, so we can't use this instrument as a measure of time duration. We have to use a mechanical clock. This is the reason we invented mechanical clocks, to help us measure time when the sun is not present in the sky. Oh, I love the sound of ticking. It's kind of music to my ears, really. I know some individuals that cannot live with the ticking of a clock. It reminds them that they are coming nearer and nearer to the end of their life. É uma sorte para John Shawcross que ele possa suportar aquele tic-tac e continuar fazendo a manutenção. O trabalho dele é manter todos os relógios em bom estado de conservação no Museu do Tempo em Rockford, no estado americano de Illinois. O museu está situado próximo à rodovia interestadual no porão do Hotel Clock Tower. Não é um cenário tão impressionante, talvez, mas tem uma coleção muito impressionante. Há, por exemplo, relógios com pássaros que gorjeiam. Há um relógio com um carro de banquete carregando o deus da cerveja. E se você aspirar o ar aqui, você pode ocasionalmente sentir o cheiro de fragrância de um antigo relógio de incenso. Diferentes pós exalam diferentes aromas para marcar a passagem do tempo. I think this watch, for example, would grace a stylist's idea of what a watch ought to look like today and would sell very, very well. Dois relógios antigos com um design curiosamente moderno foram feitos à mão pelo mestre Abraham Louis Breguet no tempo da Guerra pela Independência Americana. O Museu do Hotel contém uma breve história do tempo. Ou, para ser mais preciso, uma história da marcação do tempo. O pêndulo revolucionou a marcação do tempo. Com o peso oscilando em arcos repetitivos quase perfeitos, o pêndulo dividiu o tempo em segmentos precisos, iguais. O astrônomo holandês Christian Huygens foi o primeiro a introduzir um peso oscilante num relógio em 1656. Antes do pêndulo, o tic-tac mecânico e barulhento no relógio podia variar muito, até 15 minutos por dia. O pêndulo reduziu o erro para 15 segundos por dia. Bem na hora também. Havia uma crescente demanda para uma marcação precisa do tempo. A população rural estava fluindo para as cidades da Europa quando a Revolução Industrial começou a esquentar. As soon as you start getting urbanization, cities and so on, the cities also have to pay strict attention to time. Too many people, too small a space, they have to find ways to organize activities. Now we open the market, now we close it. If they couldn't keep track of the time and order things by time, they were going to run into trouble just keeping the city operating efficiently. Assim que relógios cada vez mais precisos se tornaram disponíveis, alguns exploradores começaram a sonhar em usar a contagem do tempo para melhorar a precisão da navegação em alto mar. Por séculos, os navegadores tinham sido capazes de determinar o quanto eles estavam ao norte e ao sul, a latitude, observando o ângulo do sol. No Ártico, por exemplo, o navegador observaria que nessas altas latitudes o sol estava muito baixo no horizonte ao meio-dia. Mas para um navegador saber em que lugar do Ártico ele estava, se no leste ou no oeste, ele precisaria de um relógio preciso. Um relógio que marcasse o horário do ponto de partida. I just checked the sun's position and found out that it's 12 o'clock here. By this watch I've carried ever since we left England a month ago, it's 9 o'clock in Greenwich. So, our position is 3 hours or 45 degrees east of Greenwich. Where does that put us?
In Baghdad, sir. Baghdad? O problema era óbvio. No convés balançante de um navio do mar, um pêndulo oscilante destruiria o relógio. Em 1714, o parlamento inglês ofereceu um prêmio de 20 mil libras esterlinas a quem pudesse construir um relógio que marcasse o tempo com precisão no oceano. Isso era muito dinheiro. Cerca de 20 milhões de reais hoje. Isso atraiu a atenção de um carpinteiro de uma pequena vila que viajou a Londres e anunciou que iria tentar ganhar o prêmio. Seu nome era John Harrison. Alguém tinha que ser pau para toda a obra para fazer a vida numa remota vila inglesa. Talvez tenha sido por isso que John Harrison conseguiu criar o primeiro relógio marítimo do mundo. Uma réplica dele, o Harrison número 1, funciona no Museu do Tempo em Rockford. To overcome the rocking of the ship, he devised a different kind of pendulum, some bar balances. As the ship rocked one way, the balances would counteract each other as they swung to and fro. And this was very effective. Tanto estranho, o Harrison número 1, uma coisa desajeitada. Aparentemente, o inventor achou a mesma coisa e imediatamente começou a tentar fazer uma versão melhor, menor. Harrison conseguiu, mas levou a vida inteira para aperfeiçoar o primeiro relógio marítimo. Harrison's great contribution was really to break the shell of people who said you cannot do it with a timekeeper. And he said you could do it mechanically. You could solve this problem mechanically. So it was an enormous breakthrough. And one of the remarkable things is that by 1790, the marine chronometer, as it was developed then, was so sophisticated that right through the Second World War, the basic design of the machine remained almost identical. A navegação aperfeiçoada aumentou o poder europeu, disseminando a Revolução Industrial. A idade do vapor tinha começado e estradas de ferro uniam comunidades distantes em uma só. No princípio, vilas e cidades ao longo do caminho continuaram a seguir seu próprio horário. Podia ser 2h30 no lugar e meio-dia do outro lado da linha. Os cidadãos locais podiam ter querido estabelecer seu próprio horário, mas fazer isso significava viagens de trem apavorantes e encontros do pior tipo. Os horários tiveram que ser sincronizados adequadamente. Um novo conceito surgiu: fusos horários. Para os transportadores ferroviários, as horas eram importantes, mas os minutos eram cruciais. Com os novos fusos horários, era sempre o mesmo minuto antes ou depois da hora, não importa de que lado do fuso se vivesse. Os novos processos industriais demandavam disciplina e sincronização. The mechanical clock, for all of its aesthetics and all of its humanity and its making and its care and so forth, is nothing compared to the modern atomic clock. É claro, os relógios mecânicos não estão à sua altura quando se trata de precisão, mas eles não têm sido relegados apenas a museus. O som e a sensação do tempo mecânico ainda exerce atração sobre milhões de pessoas. Em pequenas lojas espalhadas pelo mundo, fabricantes de relógios como Leland Smith se recusam a deixar que o ofício morra. I guess it's a case of playing God, of creating. And when I see one of these pieces, when I finally have one fully assembled and for the first time set the pendulum in motion and hear the beat of the clock, it's a wonderful feeling. The sense of order that I don't see in the world comes to life for me inside of a clock's mechanism. If you sit down to make a clock,
As a clockmaker, for money, you're an idiot. The preservation of them has its importance. The idea that someone is still making the individual pieces. The value of a human effort, I don't think will ever end. Todas as outras máquinas queriam ser um relógio, até mesmo as máquinas nucleares. Os relógios atômicos não explodem nem emitem radiação. Eles apenas ficam lá, regendo a contagem do tempo na Terra. Eles fornecem o sinal de tempo mais preciso que existe. O relógio atômico mais comum é chamado de relógio de Césio, porque ele mede a frequência das vibrações de um fluxo de átomos de Césio. Eles passam através de um campo magnético, ressoam e essa frequência é usada para controlar o cristal que oscila a mais de 9 milhões de ciclos por segundo. Os átomos de Césio mantêm a frequência constante mais precisamente que qualquer coisa jamais conhecida. At the tone, Eastern Daylight Time, 15 hours, 54 minutes, exactly. O Observatório Naval dos Estados Unidos opera cerca de 70 relógios atômicos com o relógio mestre, testando os outros que estão online. O resultado é um sinal de tempo mestre transmitido por satélites circulantes. Os navios da Marinha dependem desse sistema para navegação global tão preciso que teria sido inconcebível quando Harrison estava trabalhando na Inglaterra 250 anos atrás. O sistema é chamado Posicionamento Global, ou GPS. Ele depende de um grupo de 24 satélites que circulam em órbitas sincronizadas. Os receptores GPS, alguns tão pequenos que cabem na mão, recebem os sinais que descem da órbita. Os sinais chegam em horários levemente diferentes dependendo da distância de cada satélite. Computando as diferenças de tempo, a unidade GPS calcula onde na Terra, ou no mar, ou no ar ele está localizado e atualiza a informação continuamente. Billionth of a second is the length of time it takes radio waves to travel 1 foot. So if you want to navigate to feet accuracies, 1, 2, 3, 4 feet, you have to know time to 1, 2, 3 billionths of a second and make sure all the clocks within the satellites are synchronized to within that level of accuracy. O GPS está aparecendo em todo lugar. Minúsculos receptores GPS ajudam excursionistas a encontrar o caminho de casa em um ambiente selvagem. Logo, eles indicarão a posição de um trem, ajudando a evitar colisões. Nós usamos os sinais de tempo para sincronizar as redes de potência e energia elétrica. Alguns carros vêm agora equipados com um GPS falante que ajudará você a não se perder. Next exit on the left. Um sistema GPS poderia passar no teste final? Ele poderia nos guiar na descida daquela que é chamada a rua mais sinuosa do mundo, a Lombard, em São Francisco? We can see the icon on this mapping software. This is actually us driving down a street, and it's updated every 1 to 2 seconds. A unidade GPS sentiu quando o carro virou nas curvas abruptas, embora os prédios altos ocasionalmente bloqueassem os sinais do satélite. A marcação de tempo precisa em até bilionésimos de segundo nos ajudou a determinar onde nós estávamos na antiga rua de tijolos. Eventually we'll have two-way communication where we will actually, as we're driving along, we can be getting information such as on restaurants, hotels, gas stations. So we'll always know where we are and we'll always know what's around us. A música coloca a mente humana na mais complexa relação com o tempo. A criação da música parece fluir do âmago do nosso ser. So you can feel it. You can feel the tension. You hear the piano part by itself. Jonathan Kramer ensina música na Universidade de Columbia e tem escrito extensivamente sobre o papel central do tempo na música.
Time is motion. Time is change. Music is motion, and music is change. And when music has a strong sense of beat, people move to it. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. And that cyclical return to 1 marks a period of time that repeats over and over again. And people relate to that physically. So when you see a rock concert or a folk concert, people are often clapping their hands. And it's interesting the way they do it. They tend to clap on 2 and 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. But if they beat their feet, or if they're sitting on the ground and they hit the ground, they don't do 2 and 4, they do 1 and 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2. There's something lower in the body about 1 and 3, and higher in the body about 2 and 4. When they want to do 2 and 4, they clap, but usually not down here, it's up here. It's 1, 2, 3, 4. It's amazing. And this kind of cyclical feeling, bodily feeling, going over and over and over again with different nuance, is present in an awful lot of music in this world. And that's what musical time is all about. Professor Kramer diz que variações na marcação do tempo são o que adiciona um elemento essencial humano na execução da música. I wouldn't say that performance is all in the timing, but the timing aspects of performance seem to me to carry a huge amount of the emotional meaning that a performer is trying to project. Right. It's a very powerful part of what we do, no question. Yeah. Violoncelista pode tocar um solo de Bach de várias formas diferentes, apenas mudando a marcação do tempo. What I've put in the computer is the notation that Bach wrote. It's also the notation that Norman plays. He sets this on his stand, he looks at it, and he interprets it. What the computer does is not interpret it, but simply play it. Every note comes out exactly the same duration as every other note. All nuance is gone. And for me, anyway, it's not very pleasing, at least not after it goes on a bit. Let's listen to it. In the history of the computer, this was a great accomplishment to get a computer to play from music notation like this. Now that we're used to it, we see the limitations, we hear the limitations. I took the notes which should be long and made them short, and those that should be short and made them long by using a 6:7 ratio. And let's see, my basic speed, okay. So this one really does sound a little bizarre, but not uninteresting. I can't swing my body to this one so easily, but it's still not chaotic to listen to. Esta música precisa de uma pulsação, uma batida humana, não a marcação absoluta de um metrônomo. But you know what happens with what performers say about metronomes? They say, we can't stand them, we hate them. They always want to throw their metronomes out the window because the metronome is telling them, if you want to play with me, you've got to do it exactly evenly. And they don't want to, they can't. They hate their metronome. Quando as plateias se sentaram em seus lugares no início do século para assistir a uma nova forma de arte, o cinema, elas descobriram o tempo expandido e contraído de forma surpreendente. A surpresa tem continuado. Os quadros individuais de um filme, fotografados um de cada vez por centenas de horas, podem fazer até uma poeira monótona tão excitante quanto assistir a grama crescer.
Centenas de quadros expostos a cada segundo revelam um mundo de tempo nunca visto antes. Um filme pode fazer as coisas saírem do compasso de inúmeras formas. O filme também tem tratado o tempo como assunto, a contagem do tempo, o gasto de tempo, viajando através do tempo. A Máquina do Tempo foi o primeiro filme de ficção científica bem-sucedido sobre a viagem no tempo. É baseado na novela de H.G. Wells, em que um cientista viaja para o futuro e testemunha a degeneração da espécie humana. Hollywood continuou a fazer mais filmes sobre a viagem no tempo. Alguns foram um grande sucesso de bilheteria. De Volta para o Futuro viajou no tempo 3 vezes e pode agora ser experimentado como um passeio turístico high-tech nos estúdios da Universal no sul da Califórnia. A magia de Hollywood. Filhos e pais igualmente pagam para ter a chance de ser comidos vivos por um dinossauro 100 milhões de anos antes do seu tempo. Se nós viajássemos de volta no tempo algumas centenas de anos, nós poderíamos ouvir um poeta comparando o tempo a uma flecha. Na flecha do tempo, a ponta encontra o futuro. O meio é o presente. A cauda lembra o passado. Não precisa ser nenhum Einstein para imaginar isso. No começo do século XX, foi necessário um Einstein para calcular isso. Albert Einstein, nascido em 1879, morto em 1955. Com 26 anos de idade, Einstein publicou seu primeiro ensaio importante sobre a relatividade. Ele mudou radicalmente os conceitos básicos da física. Quase um século se passou desde o primeiro ensaio de Einstein. Para ajudar a ilustrar seu pensamento da forma mais moderna, nós alugamos um jato comercial. Quando o piloto mergulha para voar em direção à câmera, ele acende uma luz na asa do jato. Sem pensar demais sobre isso, pareceria natural que a luz brilhante do jato que se aproxima está se movendo mais rápido do que a luz refletida pelos objetos que não estão se movendo. Mas Einstein concluiu que nada se move mais rápido que a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. E todas as luzes, incluindo a luz do jato, estão viajando na mesma velocidade. Alguma coisa tinha que dar. O gênio de Einstein foi perceber que o tempo é uma espécie de tira de borracha que pode ser esticada. É uma taxa, dependendo da velocidade na qual um relógio está viajando comparado com o outro. Quando o jato está se movendo tão rápido, os relógios no avião estão funcionando apenas um pouco mais devagar em comparação aos relógios no chão. Algo na ordem de 1 milionésimo de segundo mais devagar. Mesmo quando nós estamos o mais rápido que podemos, estamos apenas avançando gradualmente em comparação com a velocidade da luz. Talvez seja por isso que os conceitos de Einstein são tão difíceis de entender. Eles estão completamente fora da nossa esfera de experiência. 8, 7, we are go for start. 5, 4, 3, 2, 1. Booster ignition and liftoff of Atlantis on a mission to study planet Earth. Astronautas viajam 30 vezes mais rápido que pilotos de jatos comerciais. Joe Turner viajou mais de 7 milhões de quilômetros quando voou numa missão espacial em 1994. Joe tem um irmão gêmeo idêntico, David. After the spaceflight, now I am 321 microseconds younger
than you than I was before the space flight. I guess I don't feel all that much different. Well, I used to have a mustache like yours, but everyone says I look so much younger without it. I shaved it off so I could catch up on those 321 microseconds. Joe e David são agora exemplos vivos do que os físicos chamam de paradoxo dos gêmeos, um resultado da dilatação do tempo. A questão sobre por que o tempo passa mais devagar para um viajante quando ele se aproxima da velocidade da luz, mas não para o gêmeo que ficou para trás. Mesmo quando a nave em órbita viaja o mais rápido possível, ela está se movendo a uma minúscula fração da velocidade da luz. É por isso que Joe é apenas 321 microsegundos mais jovem. De novo, é um problema de percepção humana. Joe e Dave e o resto de nós experimentamos apenas uma minúscula fatia do tempo no espaço. Além da nossa esfera de sentidos, nossa energia, as coisas se movem incrivelmente mais rápido e incrivelmente mais devagar. There once was a woman named White who traveled much faster than the speed of light. And then she departed her house one day in a relative way. He came home the previous night. Se Joe tivesse tido algum poder real naquela nave, ele poderia ter sido capaz de acelerar cada vez mais rápido até quase a velocidade da luz, ir até o centro da Via Láctea e voltar. Chegando à Terra depois do que para ele teria sido um voo de 40 anos, ele descobriria que seu irmão gêmeo David tinha morrido 60 mil anos antes da sua volta. Um jeito de enxergar esta viagem é dizer que o astronauta gêmeo viajou para o futuro. Ir adiante no tempo próximo à velocidade da luz é relativamente fácil. Viajar para trás no tempo parece impossível agora. Mas isso não foi excluído pela teoria de Einstein. Se Joe Turner, na sua supernave, quisesse voltar para trás no tempo, ele teria que localizar um buraco negro. E não só qualquer buraco negro. Um buraco negro especial conectado a outro, distante anos-luz. O túnel resultante no tempo e no espaço é chamado de buraco de minhoca. It's an open question right now of whether these wormholes exist. If under certain strange conditions, the gravitational field can become repulsive rather than attractive. Right now, of course, the gravitational field is attractive. If I raise, for example, a book and drop it, it falls down. That's attractive gravity. If gravity can ever become repulsive so that books go up rather than down, it can happen under certain, we know, extreme conditions, which have never occurred here on Earth or even in an earthly lab. Then what happens is you can use this repulsive gravitational force to, so to speak, create one of these wormholes, knock a hole in space, so to speak, to create a wormhole, just like we drill a tunnel through the Earth. Suponha que o buraco de minhoca realmente distorça o tempo, assim como o espaço. Suponha que os engenheiros da NASA fossem capazes de manter um buraco de minhoca aberto usando uma fonte de gravidade repulsiva. Suponha que a supernave pudesse navegar através do túnel de conexão. Suponha que eles achassem Elvis Presley lá dentro. Suponha. Os cosmólogos fazem uma porção de suposições. Now, one of the theorems that was proven many years ago is that if you create a wormhole in a region of space where it never existed before, you must also twist time in such a way that time travel becomes possible. In other words, not only do you have created a hole in space, you must also have twisted time around so that it becomes possible to return to your starting point in space-time before you left. You automatically create a time machine when you create a wormhole. O professor Tipler e outros cosmólogos se perguntam se o universo poderia conspirar de algum jeito para impedir a viagem no tempo em razão de um efeito que nós só podemos imaginar neste ponto. Um cosmólogo trouxe à baila o problema do fluxo de vácuo eletromagnético. There once was a man named Joel who cheerfully entered a wormhole. He departed last May, and he hasn't came out until this day. Maybe vacuum flux destroyed the poor soul. Fluxo de vácuo eletromagnético?
Uma teoria sustenta que essas pequenas flutuações girando através do tempo no túnel poderiam ser uma grande dor de cabeça para os engenheiros estelares tentando manter as duas bocas do buraco de minhoca conectadas. O resultado, ele supõe, será uma microfonia aterrorizante, como alguma espécie de alto-falantes cósmicos guinchantes. Isso se desenvolveria e instantaneamente destruiria o túnel e os viajantes do tempo. Mas já que nós estamos supondo, suponha que você pudesse viajar para o futuro e voltar ao passado. Que tal um cassino em Las Vegas? Suponha que você soubesse antes quando a sorte fosse favorecer você. Excuse me, ma'am. Would you like to go to the future and come back and know that you're going to win here on the slot machine? Ma'am? Muito bem, esqueça que o caça-níquel será quebrado. Haveria um bocado de dinheiro para conseguir nos mercados financeiros. Bem, talvez não. You can take advantage of your knowledge for a couple opportunities, but once the people you trade with or the trading community know you're always right, two things will happen. Either they'll be very reluctant to take the other side of what you want to do, or they'll want to do exactly what you want to do, so you won't have much ability to take that kind of position in the first place. Isso levanta perguntas espinhosas sobre livre-arbítrio e predestinação. Em nosso mundo cotidiano de um tempo de mão única, a viagem no tempo cria paradoxos demais. One of the problems that arises in time travel is what's called the grandfather paradox. The grandfather paradox says, if time travel is possible, then it ought to be possible to go backwards into time and kill your grandfather before he fathered your father. Then you've got problems. Você poderia desaparecer se você matasse seu próprio avô. Mas Tipler diz que mecanismos quânticos fornecem uma solução teórica. A teoria quântica sustenta que cada átomo anda através de todas as histórias possíveis. Tipler nos pede para pensar sobre tal universo ou multiverso. Ele supõe que você teria matado uma cópia de seu avô em outro universo ramificado. In that history, which you're now in, he does not father your father. You do not exist in that history. As a young man, anyway, what you have done is you have entered that history via the time machine. Now, if we could isolate ourselves, we would also be aware that we existing in many of the universes. It's the very fact that we are, so to speak, anchored to one of these universes, because we are interacting all the time with the other atoms in this universe, that we're unaware of the other universes. O professor Tipler, ou pelo menos o que está neste universo, queria nos contar mais sobre o que ele supõe que o futuro trará. Mas nós percebemos de repente que nós nos esquecemos completamente sobre o relógio. Nós temos que terminar este programa. E nosso tempo já acabou.